Muito bem, estamos de volta com o Boletim do Esporte da Terceira Via TV. Continuamos com o Fernandinho e agora também com participação do Jamaica, né, que é árbitro de futebol e tem, inclusive, assistiu o jogo aqui. Ele vai fazer no terceiro bloco, vamos falar sobre futebol de campos, as coisas aqui de campos, o esporte amador. Vamos, por enquanto, falar. Você torce para que time no Rio? Jamaica, muito boa tarde, você não deu boa tarde aí? Muito boa tarde, Luiz, boa tarde, Fernandinho. Realmente eu sou o que vai na segunda divisão. Eu sei. Eu sou o Vasco. Então, meu filho, meu companheiro, nós vamos voltar para a primeira. Se Deus nós quiser. Não estamos em segundo lugar, né? Aquela coisa toda. Mas Você tô viu que vivendo. o Davi tá lá, porque o timezinho dele deu ontem sorte ganhou do primeiro colocado. Mas eu fiquei sabendo que o Cruzeiro tá deixando um pouquinho para não acabar o campeonato, porque você sabe, né? Se o Cruzeiro ganhar agora, a renda acaba. Acaba. Então, melhor deixar um pouquinho o time encostar para lotar o estádio e ter aquele sabor de vitória. Inclusive em cima do Flamengo, quem sabe, né? Bom. Meu caro Fernandinho, Flamengo e Cruzeiro, 3-0. Eu acho que o Dedé, naquele primeiro gol do Flamengo, ele pensou que estivesse no Vasco ainda, né? A bola ia nas mãos de Fábio, né, já colocado, se posicionou para abraçar a bola, ele deu uma cacetada no canto, que foi um golaço. Mas o goleiro é que tem que gritar, né? Deixa. Concordo com o Fernando. Claro, né? Concordo com o Fernandinho. Tem que dizer, deixa. Isso não é falta técnica, não. Não. Né? Pro goleiro, não. Pro goleiro, não. Pro goleiro, não. Bom, se for um atacante que falar, o zagueiro, de futebol... tiro livre e indireto. É indireto. Mas, Fernando, vitória foi boa do Flamengo, 3-0, o Cruzeiro perdeu. O técnico do Cruzeiro, eu vi uma entrevista do Marcelo Oliveira, dizendo, inclusive, o seguinte, que o Cruzeiro, nesses últimos jogos, o Cruzeiro que está dando praticamente a vitória aos adversários, dando presentes aos adversários por falhas de sua defesa. Realmente, o primeiro gol foi uma infelicidade, a gente sabe muito bem do zagueiro, do Dedé. Agora, o segundo gol do Flamengo, foi o segundo gol, o zagueiro Manuel, que foi inclusive jogador do Atlético Paranaense, ele protegeu a bola para o goleiro sair, né? E chegou o jogador do Flamengo, roubou a bola e fez o gol. 3-0, merecido. Olha, vamos primeiro analisar o seguinte, uma competição que tem mais de 40 jogos, você não pode achar que não haja nenhum time imbatível. Até pela própria linha de desgaste que se causa com a sequência de jogos, todo time que vem conseguindo grandes resultados está fadado a resultados adversos. O time do Flamengo perdeu para o Vitória e também para o Santos jogando bem. Vamos falar aquilo que é verdade. O Flamengo não fez péssimas atuações nos dois últimos jogos que ele perdeu. Eu não sei se você concorda comigo, Jamaica também, está dizendo verdade, seja dito. Eu acho que o Flamengo tem atuado ultimamente melhor até do que o Fluminense. É um time que tem hoje a postura tática definida. Louva-se o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Chega também, a torcida do Flamengo, ela coisa que eu nunca vi. Parece um vulcão, né? Parece um vulcão. Quando ela aparece, o Flamengo, o jogador ali no Flamengo, ou ele joga, ou ele pede para sair. Ou ele pede para sair, igual o João Paulo. O João Paulo tem dia que ele começa bem, depois cai. Quando a torcida pega no pé dele, ele volta de um jeito que ninguém segura ele. Faz belo lançamento. Isso. E o Vanderlei, você via a vibração do Vanderlei, né? E independente das falhas do Cruzeiro, o Flamengo foi bem no jogo, mereceu a vitória. Mas o Flamengo hoje já tem mais confiança, até pelo fato de ter uma possibilidade mínima de cair. Porque quando você joga lutando contra o rebaixamento, e na primeira divisão todo time é grande, não tem time pequeno, não tem essa história de ter time pequeno, por mais que você veja, digamos, o Figueirense, Chapecoense, né? Mas são times da região sul do país que tem uma boa estrutura, que tem bagagem. Duas vitórias, uma goleada, né? Em cima do Internacional em casa. Jogando e vencendo. E sábado venceu também, né? Destaque sem o centroavante, que é daqui de campo, né? O Bruno Rangel não está jogando, está no banco também, por causa da má fase dele. Né? Vamos torcer para ele voltar, né? Também, que é um jogador bom jogador, teve aqui no programa já. Foi o artilheiro da Série B do ano passado. É fase, né? É fase. Então, as dificuldades são grandes para todo mundo. E quando você convive com essa situação
de lutar contra o rebaixamento, isso mexe no psicológico. E você vê que Chapecoense venceu ontem o Bahia por 1-0 lá na Fonte Nova. Lá na Fonte Nova. E a torcida lá também pega torcida fogo. do Bahia E a torcida do Bahia é mais fanática. Ela né? pega fogo. Da região nordeste do país. Ela é a torcida de Santa Cruz. A do Santa Cruz é a maior em Recife. Eu vi um jogo do americano lá em 1991 e nós, adiante, vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, que me impressionou. Eu nunca vi daquilo na minha vida. É um formigueiro. Pois é. Fluminense conseguiu a duras penas empatar, estava perdendo de 1-0, conseguiu empatar o jogo com o Fred já no 39, 40 minutos do segundo tempo, mas não deu nem tempo de comemorar, né? Pois é, mas ali houve um vacilo, porque no momento em que você empata uma partida naquela situação em que o Internacional tinha que correr atrás do prejuízo, principalmente porque havia perdido para a Chapecoense por 5-0, você não pode deixar a peteca cair. Chuta para o lado. Tem jogador que tem vergonha. Mas igual o Botafogo fez no sábado, jogou na retranca. Jogou na retranca e salvou aquele. O Elton Leite fez de tudo. Jogou com 1 a menos, não foi? Como dizia o saudoso Aloysio Cabral Parente, picanca para quem te quer o figurinho. Mas aqui, você quer ver uma coisa? Você falou certo. A maneira como permitiram aquele jogador Valdívia do Internacional entrasse no meio da zaga ali de cara com o goleiro, né, e fizesse o gol, pelo amor de Deus, né? É verdade. Isso é mole demais. E para finalizar os times do Rio da primeira divisão, eu pergunto o Botafogo. Foi o que surpreendeu. Diante do Corinthians, foi surpresa? Foi surpresa, porque ninguém imaginava que o Botafogo pudesse vencer por várias razões. A crise financeira que se instalou e o Botafogo não consegue reverter essa situação. E o momento técnico vivido pelo próprio Botafogo no Campeonato Brasileiro. E com jogadores pouco conhecidos, né? Exatamente. Jogadores de banco que às vezes as pessoas não conhecem, não dão o valor, é o que estão suando a camisa. E as estrelas saíram, né? As estrelas saíram e estão suando a camisa. Até aquele Wallace tá jogando bola. Tinha algum problema no Botafogo ali. É verdade, com certeza. Bom, e o Vasco da Gama? Olha, eu acredito que o Vasco suba. E eu não vejo pode até não ser campeão, né? Um clube com a estrutura do Vasco conviver com esses problemas de altos e baixos e estar numa Série B do futebol brasileiro. Quem conhece São Januário, como você, como Jamaica, quem sabe da estrutura interna do Vasco, mesmo hoje estando em situação complicada, até pela parte financeira, mas tem vários outros grandes clubes que também estão enfrentando esse momento de dificuldade, não pode admitir o Vasco numa segunda divisão. E conforme, o Vasco... Isso, conforme o Pedrinho tinha comentado na rede de televisão, ele falou, não queremos ser campeão, entendeu, Fernando? Não queremos ser campeão, nós queremos subir, nós temos que subir. Porque o lugar dele é lá em cima. E que tome como exemplo essa lição de ter caído 2 vezes. Né? Com certeza, aí. Com certeza. Bom, agora acho que a fase Roberto Dinamite também está acabando, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui. O que o Eurico deixou para o Roberto... a herança? Foi uma herança maldita. O Roberto ele já entrou administrando uma dívida incalculável dentro do Vasco. Você vê que todos os departamentos do Vasco, o departamento aquático do Vasco era o mais potente do Brasil. Era verdade. Naquele complexo ali, Júlio Delamare. Olha a situação que ficou. E o Remo também, é sério? O Remo também. O Remo também. O Vasco jamais poderia ter chegado onde chegou, mas ninguém fala isso, porque o torcedor ele visa resultado. Quando o resultado não aparece, a parte administrativa não tem nenhum sentido para o torcedor. Com certeza. Bom, nós vamos então ao mais um intervalo e voltaremos daqui a pouco falando sobre a situação do Goytacás, falando sobre a seleção campista, né, de sub-17, que derrotou a seleção do Rio de Janeiro. O jogo foi em Donana, com um bom público. O Jamaica esteve presente, né? Trouxe alguns detalhes do jogo aqui. E o Jamaica aqui passou o fim de semana também, aproveitou, deu um pulinho até o Salgueiro, no Rio de Janeiro, né? Para ver o pessoal lá, aquelas coisas. Né? Tem que dar uma olhadinha, né? Clarear a vista. Clarear a vista. E passei perto da casa também de Nélio e de Gilberto. Tentei conversar com alguns familiares dele, mas não consegui nenhuma informação. Perfeito. Mas daqui a pouco, então, nós voltamos falando das coisas daqui, inclusive a corrida de ontem aqui, a caminhada da terceira via. Daqui a pouco nós voltamos.